Olá, gente. Boa tarde para todos. Bom, eu vou fazer uma pequena filmagem agora na sala de aula, na turma 202, com a ajuda da nossa colega Kézia, para explicar as propriedades da própria seção. Para vocês já tem duas filmagens, tá? 2 vídeos gravados no canal Matemática JV. Como vocês sabem, é um canal que nós utilizamos para as aulas de reforço das aulas de matemática. Certo? Bom, aqui eu expus todas as propriedades que vão precisar para trabalharmos a equação exponencial e a equação logarítmica. A primeira propriedade, que vai ser primeiro a mais simples de todas, quando o expoente é zero. Quando você tiver um expoente zero, a base vai ser a potência, o resultado vai ser igual a 1. Expoente 1, outra propriedade simples. Lembre-se que quando o expoente for o número 1, ele não vai aparecer, fica subentendido que ele está lá, mas é o expoente 1. E qualquer base elevada ao expoente 1 é sempre a mesma base. Lembre-se que aqui tem o número 1 e não é para colocar esse número. Quando for o número 0 é obrigatório e você tem que encerrar a sua conta utilizando a propriedade de potência resultado 1. Terceira propriedade, expoente natural. 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer base elevada ao expoente natural, você não vai multiplicar os dois. Você vai multiplicar a base quantas vezes for esse número. Ou seja, 2 elevado à quinta potência não é igual a 10, não é 2 vezes 5. E sim o número 2 multiplicando 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Quarta propriedade, expoente negativo. Para o expoente negativo, sempre você vai ter que transformar ele para positivo. Basta você lembrar de fazer uma inversão da base. Quando vier apenas o número natural, lembre-se que o denominador dele é o número 1. Este número vai passar para cima. E este valor, a elevado a menos n, já vai passar para baixo com o sinal invertido. Toda vez que você quiser fazer uma inversão da base, isso você vai precisar muito na equação exponencial quanto na equação logarítmica, basta você lembrar de trocar o sinal do expoente. Se tiver positivo, passa para negativo, e se tiver negativo, passa para positivo. Este é o primeiro caso. E o segundo caso é quando você tem uma fração elevada a um expoente negativo. Também você faz uma inversão da base. Se você tem A sobre B, para que você troque o sinal, basta você colocar B sobre A. E aí esse sinal se transforma, nesse caso, negativo para positivo. Professor, e se eu tivesse que fazer uma inversão da base fracionária e ele estivesse positivo? Você pode fazer a inversão? Pode. Você vai ter exercícios que você vai ter que fazer isso. Basta inverter o sinal. Se você quiser voltar para cá, basta trocar o sinal de positivo para negativo e você faz a inversão da base. Quinta propriedade, expoente racional. Número racional é um expoente fracional, ou seja, m sobre n. O que você tem? A elevado a n sobre n. Isso se transforma no radical, onde o valor do índice é o denominador da fração, e o valor que está aqui dentro, que é o radicando, é a base A elevado ao expoente n. Lembre-se que uma propriedade é uma regra, aquilo que você tem que fazer quando você se deparar com essa situação. É uma propriedade. Sexta propriedade, multiplicação de mesma base. É obrigatório que a base para esta propriedade elas sejam iguais, sempre bases iguais. Você conserva-se a base e os dois expoentes você soma. Nesse caso, a base sempre vão ser iguais, que é diferente da nona propriedade, que é a potência de um produto, onde as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Essa é a exigência para esta propriedade. Mas voltando para a sexta, multiplicação de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os dois expoentes. Sétima propriedade, divisão de mesma base. Observe que essa propriedade, que é a sétima, se assemelha bastante com a décima, que é a potência de um quociente. O que é que muda de uma para outra? É que a sétima, divisão de uma base, as bases sempre vão ter que ser iguais. Já na décima, não. Quem deve ser? Iguais são os expoentes. A base deve ser diferente. Então, na divisão de mesma base,
conserva-se a base, o expoente de cima você vai manter do jeito que ele estiver, e o expoente de baixo vai passar para cima com sinal invertido. Como aquele está positivo, então ele vai passar negativo. Caso você tivesse que fazer o problema e o valor que estivesse aqui embaixo estivesse negativo, ele passaria positivo. Tá? Passou para cima, o expoente, o sinal dele tem que ser trocado. Potência de uma outra potência, ou seja, um número elevado a outro número. O que é que diz a propriedade? Você deve conservar a mesma base e os dois expoentes você deve multiplicá-los. Então, se você tem a elevado a x sobre y, a propriedade diz para você conservar a base e multiplicar os dois expoentes x vezes y. Tá? Potência de um produto, o que diz a propriedade neste caso? Você vai pegar as duas bases diferentes e vai multiplicar eles dois entre parênteses, e os dois expoentes iguais vão se transformar em apenas um expoente. Então, se você tem a elevado a x vezes b elevado a x, isso se transforma em a vezes b elevado a x, que é o que vai acontecer ali no item A. Transforme para a potência de um produto. Eu quero que ele transforme para isto aqui. Primeiro, eu vou decompor o 4 e vou decompor o 25 em fatores primos, fazer a decomposição. O 4 dá para decompor por qual número primo? 2. 4 dividido para 2. 2 dá para decompor por 2. 2 dividido para 2. Então, o número 4 eu posso escrever 2 elevado ao quadrado. O número 25 dá para decompor por qual número primo? 5. 25 dividido para 5. 5 dá para dividir por 5. 5 dividido para 5 dá 1. Então, o número 25 eu posso escrever 5 elevado ao quadrado. Então, isso vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. E aí eu tenho a minha propriedade. Então, vai ficar 2 vezes 5 e os 2 elevado ao quadrado. Daí aplicado a nona propriedade. Segunda atividade, transforme para a potência de um quociente. Olha só, é bem parecida. Se eu tenho a elevado a x sobre b elevado a x, ou seja, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, entre parênteses, transforma numa fração a sobre b, todos dois elevado a x. A mesma coisa, o 25 decomposto é 5 elevado ao quadrado. O número 9 decomposto, 9 dá por quanto? 9 dividido por 3 dá? 3 dá por? Que vai dar 1. Então, o número 9 pode ser escrito 3 elevado ao quadrado. Utilizando a propriedade, tá? Olha só, a elevado a x, b elevado a x, bases diferentes, mas os expoentes são iguais. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, isso vai se transformar numa fração, 5 sobre 3, eles 2 elevado ao quadrado. Quanto é 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado? 20? Não é 10. 25. 3 elevado ao quadrado dá 9. Ok? Oi? Certo, gente? Bom, potência de base 10, que é a última propriedade que nós vamos ver. Eu já passei para vocês que todo número 1 acompanhado de 0 se transforma numa potência de base 10. Base 10 elevado ao expoente. 10 elevado a 0. Hein? É o número 1 acompanhado de quantos zeros? Nenhum zero. 10 elevado a 1.
Ou seja, é o número 1 acompanhado de quantos zeros? 1, 0. O número 10 ao quadrado, 10 vezes 10, vai ser o número 1 acompanhado de quantos zeros? Ou seja, o expoente e o sinal do expoente determina a quantidade de zeros e para que lado os zeros vão ser direcionados. Como o sinal aqui é positivo, os zeros vão ser direcionados para a direita. Então, observe que o expoente ele determina a quantidade de zeros. Expoente 0 não tem nenhum zero. Expoente 1, apenas um zero. Expoente 2, 2 zeros. Então, 10 elevado à quinta potência vai ser o número 1 acompanhado de 5 zeros. Direita ou esquerda? Direita. Que valor é esse? 100.000. E a mesma coisa se eu fizer o processo inverso. Vou transformar esse número 1000, que é o número 1 acompanhado de 0, numa potência de base 10. Qual é o valor do expoente? Positivo ou negativo? Positivo. Pronto. Isso aqui vai ajudar bastante vocês a resolver cálculo de equação exponencial e a equação logarítmica. E quando o expoente for negativo, também o expoente vai determinar a quantidade de zeros e o sinal vai direcionar esses zeros. Então, 10 elevado a menos 1 é o número 1 seguido de apenas um zero, para a direita ou esquerda. Para que esse zero permaneça, qual é a condição? Acrescentar ao lado dele uma vírgula. 10 elevado a menos 1 é 0,1. Sempre o primeiro zero vai ter que ficar com uma vírgula. 10 elevado a menos 2 é o número 1 acompanhado de 2 zeros. Como é negativo para a esquerda, para que ele permaneça esse zero, a vírgula. Então, 10 elevado a menos 2 é 0,01. E o caminho inverso? Todo número 1 acompanhado de zero se transforma numa potência de base 10. Base 10, aí eu conto a quantidade de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para garantir a ordem, o caminho do zero é negativo, porque os zeros estão para a esquerda. 0,1 vai ser base 10 elevado a quantos zeros? 1. Como o zero está para a esquerda, menos 1. Então, essas são as propriedades. Eu quero que vocês resolvam agora para mim essas aqui. Tá? Transformem, utilizem a decomposição em fatores primos e transformem isso aqui para uma potência de um produto e para uma potência de um quociente. Essa é a atividade para vocês fazerem agora. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ajudado. Fazer essa revisão rapidinho sobre as propriedades da conta extensão. E estudem todas elas, porque vocês vão precisar. Sem estudar as propriedades, vocês não vão conseguir resolver nenhuma equação exponencial. Tanto que o nome lá utiliza a equação exponencial, expoente. Por isso que a propriedade dela, tudo vem falando em expoente. Ok? Então, até a próxima. Obrigado, tio.